Recuperação do desejo sexual. A resposta sexual humana, ela tem 4 fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, vamos falar aqui do desejo, que é a primeira dessas fases. Que o desejo é pensar no outro, ficar esperando a hora de ter sexo com o outro, ficar pensando em sexo, ficar com vontade e assim por diante. O desejo, ele tem ingredientes, componentes. Segundo Levine, um estudioso do desejo, o desejo tem os seguintes ingredientes: tem o impulso, a motivação, o querer, e tem na contramão os inibidores do desejo. O que é? Vamos fazer uma analogia com a comida. A comida, nós temos a fome, que é a parte mais biológica. Eu como, daqui a pouco o meu organismo gasta energia. Se eu fizer ginástica, eu gasto energia. E aí, daí um tempo eu vou ficando com fome de novo. Tem a motivação, o apetite. O que é o apetite? Se a comida é gostosa, se faz tempo que eu não como, se tem um bom arranjo no prato. Tudo isso tem gente que come por apetite. Acaba a fome e a pessoa continua a comer. Tem o querer é a parte racional. É se a gente pensa se a comida é boa, se a comida é saudável, se a comida engorda, tem calorias. Isso aí é a parte racional. E tem inibidores. Tem gente que acha que está gordo, que tem gente que não come carne e assim por diante. No sexo é a mesma coisa. Nós temos a parte biológica, que é o impulso, o drive, e esse depende dos hormônios, principalmente, e claro, tem a ver com a faixa etária, e tem a ver com o estado de saúde, tem a ver com medicação, que pode mexer nesse componente aí. Depois tem a motivação, se o parceiro é atraente, se o parceiro é sedutor, se o parceiro é sensual, se eu estou no ambiente, se eu vi alguma cena erótica, tudo isso mexe com a motivação. Tem o querer é isso, é a parte racional. O sexo é saudável, o casamento tem que ter sexo, é adequado ter sexo com esse parceiro. Então tudo isso são os indicativos racionais para fazer sexo. E tem os inibidores. Se é traição, se é proibido, se eu briguei com o parceiro, se o parceiro me tratou mal, se eu perdi a admiração pelo parceiro, tudo isso pode inibir o desejo sexual. Então o desejo, ele também decresce infelizmente, na maioria dos relacionamentos, ele começa com o desejo maior do que alguns anos depois o desejo diminui. Não só o desejo, diminui também a parte romântica, às vezes diminui as conversas, mas o desejo, os relatos dizem que depois de alguns anos a quantidade de relações sexuais diminui bastante. E um dos motivos é que o desejo diminuiu. Então, o que leva a essa diminuição do desejo? A primeira coisa é a diminuição do efeito novidade. O efeito novidade é um estimulante. Tem aquela história, né, do efeito Coolidge. Então, iniciar uma nova parceria sempre aumenta o desejo. Não só em humanos, tem estudos, relatos que mostram que acontece com outros mamíferos, acontece com aves. Então, um parceiro novo é estimulante. Aí outra coisa que faz diminuir o desejo é o casal vai desenvolvendo outros papéis. Quando um está na presença do outro, aquele papel sexual, agora ele compete com outros papéis. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar das contas, tem que programar compras. Então aí no começo não, eu vi o parceiro, tinha muito mais espaço para o romântico e para o sexual. Agora tem muitas outras exigências, muitos outros papéis. Outra coisa que diminui o desejo é o engessamento.
o casal tende a fazer tudo do mesmo jeito, que deu certo ontem, eu já sei como é que o parceiro gosta, repete, fica muito repetitivo, fica monótono. E isso também diminui o desejo. Então é a mesma coisa, já sei o que vai acontecer, daquele jeito. E outra coisa que diminui o desejo são as inibições, isso eu não posso fazer, isso eu tenho vergonha, eu estou bravo com meu parceiro, ele me magoou, tudo isso então vai na contramão diminuindo o desejo. A boa notícia é que o desejo pode ser recuperado, a gente trata disso no consultório, pelo menos em boa parte pode ser recuperado. Tem que contra-atacar esses motivos. O efeito novidade, por exemplo, as pessoas são convidadas a não repetir sempre, a expressar o que elas estão sentindo. A gente é variável. Cada dia eu sinto de um jeito, eu quero uma coisa, um dia eu não quero outra coisa. Eu tenho que levar mais isso para o relacionamento e não repetir aquilo que já deu certo ontem. Eu tenho que tomar cuidado para que os outros papéis não interfiram quando eu estou com meu parceiro. Eu tenho que tomar cuidado para que os outros papéis, falar dos filhos, falar de negócios, obrigações, eu tenho que deixar espaço para ver o parceiro como alguém que tem atrativos sexuais, sensuais, tem que cuidar disso aí. E eu sempre sugiro aos casais que conversem sobre sexo. Engraçado, né? A maioria dos casais tem dificuldade, depois de um tempo, de conversar sobre sexo. E o conversar é bom, que atualiza o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que ele não gosta, e também ajuda eles a expressarem, porque expressar é bom. Quando a gente é excitante ver o desejo do outro, então tomar conhecimento do desejo do outro também é excitante. Então pense nisso, se o desejo está diminuiu, tem que aumentar a novidade. A novidade não é ir transar em local diferente, viajar, também é. Mas novidade é principalmente atualizar o parceiro sobre o que eu estou sentindo em cada dia, em cada momento. Isso já dá uma grande vida, dá um grande grau de imprevisibilidade. Cada hora a gente está de um jeito. É que a gente não leva isso, a gente tende a levar aquilo que deu certo. Isso engessa. Então tem que reservar. Não pode deixar outros papéis interferirem o tempo todo, tem que manter o papel romântico e sexual. E tem que, muitas vezes, tratar das inibições, de mágoas, e os homens, principalmente, o desejo feminino é muito mais circunstanciado. Então não é só na hora que você faz um carinho, dá um beijo e a mulher... Não, se ela não é bem tratada, se ela não é considerada, se ela acha injusto que o marido não está cooperando nas tarefas caseiras, isso na hora do sexo, tudo isso vai interferir. Não tem mágica que ali na hora você cria um clima e não, as mulheres geralmente, principalmente as mulheres, nós homens também, temos isso aí talvez um pouquinho menor proporção. Mas então tem que trabalhar isso, se o casal tem mágoa, se tem insatisfações ocultas, às vezes isso tem que ser trabalhado em terapia, porque isso aí se contrapõe ao desejo. Então essas são algumas medidas. Claro que isso aí tem que ser trabalhado, nem sempre basta eu seguir a regra e que dá tudo certo. Não. Isso, quem está com problema do desejo, se o casal diminuiu muito o desejo um pelo outro, diminuiu a frequência sexual, perigoso. É perigoso aí. Claro que qual é a frequência sexual boa? Não tem muito, é muito variável, depende se é satisfatório para ambos. E aí pode variar bastante, mas se diminui muito e não tem a ver com idade, com doença e medicações que a pessoa está tomando, é perigoso, abre espaço para entrar outras pessoas, pode estar havendo desejo por outras pessoas. E o clima do casal também não fica bom, o casal sabe que tem algo errado, que um não tem mais desejo pelo outro, o que está acontecendo, tem aquela sensação que tem algo errado. Então tem que cuidar. Eu sugiro assim, se o casal está com problema de desejo, é melhor procurar auxílio, tem que procurar um psicólogo. Geralmente o problema é psicológico. Mais raramente
existem problemas biológicos na linha de hormonal, na linha de medicação que está tomando, doenças. Então sempre o psicólogo geralmente ele pede um exame médico para ver se tem algum problema. A maioria das vezes não tem e são esses outros motivos que eu mencionei anteriormente. Tá? Então, um abraço, até logo.